Olá, tudo bem com vocês? Para mim é um enorme prazer poder estar reunido nesses 10 dias de oração e jejum, aonde buscaremos ter um relacionamento com Deus e com a nossa família. Aprenderemos o caminho pelo qual Deus deseja nos conduzir. E eu quero te dizer que seria de grande importância que você, mesmo em meio às circunstâncias, se você não pode estar reunido com a sua família, de alguma forma que você possa não desistir de estar em comunhão com Deus durante esses 10 dias, orando pelos seus entes queridos, buscando a presença de Deus em favor da sua família. É importante demais que você se comprometa como um sacerdote, não importa se você é um filho, não importa se você é apenas uma esposa ou o esposo, não importa. O ideal é que você esteja comprometido em buscar a Deus nesses 10 dias, interceder pela sua família, orar reunidos ou individual, mas buscar a presença de Deus. É importante que haja um compromisso. O próprio termo da palavra oração é orar e colocar em ação aquilo que você mais deseja, aquilo que você tem como objetivo. Você pode acreditar de que, em nome do Senhor, você fará proeza nesses 10 dias, as coisas extraordinárias que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Entretanto, há alguns elementos fundamentais da vida cristã que nós precisamos abordar para que sejamos bem-sucedidos nos nossos empreendimentos. E é sobre isso que iremos começar a falar com vocês. Então, daqui a algum instante, nós iremos começar com o tema de número 1 da nossa revista, daquilo que vocês já estudaram durante o dia de hoje, que é a prioridade número 1 da família. Que Deus abençoe você neste momento, a partir dessa jornada que iremos iniciar juntos. Eu gostaria de pedir a você, nesse momento, que você pegasse a Bíblia Sagrada e abrisse no capítulo de número 6 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Você vai abrir no capítulo de número 6, que faz parte do Sermão do Monte, que é um episódio, né, que Jesus estava rodeado de uma grande multidão e ali ele passa vários ensinamentos, e entre esses ensinamentos nós encontramos, a partir do verso 25 até o verso 34, o ensinamento falando sobre a ansiosa solicitude pela vida, né? E as palavras de Jesus, a partir do verso 25, diz as seguintes palavras: por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto o que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que passagem difícil! Que passagem difícil de ouvir num momento tão crítico da história do mundo. Que passagem difícil de ouvir para o povo de Israel daqueles dias em que Jesus estava no seu ministério. Porque o que mais eles precisavam era de um bom mantimento em sua mesa. O que mais eles precisavam é de um vestido, porque o povo era massacrado pelo Império Romano naqueles dias. A crise que existia era uma crise sem precedente. Se você fosse desobediente aos soldados romanos, se você não entregasse aquilo que eles queriam dentro da sua casa, eles te levavam para o martírio. Além de você sofrer as chicotadas, né, você era, no caso, pendurado no madeiro. Então, era um momento de crítico da história. E eu quero te dizer que ouvir palavras que contrapõem o momento em que estamos vivendo, ou quer dizer, são palavras, no caso, que são opostas à realidade que as pessoas estão vivendo. Mas é assim mesmo que Deus trabalha. Deus sempre anda na contramão de nossas vidas, Deus sempre anda na contramão do mundo. E por que Deus sempre anda na contramão de nossas vidas e do mundo? Porque o caminho de Deus, ele é diferente. Andar com Deus é de uma forma muito diferente do que a opção que nós costumamos andar. Nós aprendemos, no caso, colocar como prioridade a nossa manutenção, a nossa vida. É assim que ensinamos as nossas crianças na escola, de que eles devem estudar para ter o seu alimento, para ter o seu vestir, para ter uma posição social. Mas o que o Senhor Jesus, será que o Senhor Jesus ele está descartando tudo isso? Não. Eu quero te afirmar que tudo que aquele povo estava passando era de conhecimento de Jesus, sabia as condições, mas o que você precisa perceber que não é, num caso, a busca pela sobrevivência, pelo alimento ou pelo vestir, mas a ansiedade de colocar tudo isso como prioridade. Nós precisamos entender qual é a prioridade número 1 da minha família e da sua família. Qual é a prioridade número 1 da minha vida e da sua vida? O que é prioritário? O que é de mais importante? Porque quando eu coloco um ponto de partida na minha vida, quando você colocar um ponto de partida na sua vida, é desse ponto de partida que vem as outras prioridades. Então, eu tenho que colocar o que Deus está ali fazendo. Como um professor, Jesus ele está orientando os seus filhos, a família humana, a colocar os pingos em cima de cada i. Ajustar a sua vida dentro de um padrão que tenha qualidade. Perceba que ele utiliza como a sobrevivência do alimento um pássaro. Eu te pergunto, o pássaro fica lá no ninho? Ou ele se lança ao voo para ir atrás do alimento? E ele está dizendo que Deus proveu o alimento para aquele que sai do ninho e lança-se ao voo. Então, você não está errado quando você vai em busca do pão de cada dia. Você não está errado quando você vai em busca do vestimento para a sua família, para o vestir, para acomodar a sua família em condições melhores. Você não está errado. Porque o Senhor Jesus também não está dizendo que você não deva fazer isso. O que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo que você precisa colocar a prioridade no lugar certo. E o que é prioridade? A prioridade
é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, na vida da sua família. E por que eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na vida da minha família? Porque Deus é o ponto de equilíbrio que vai me capacitar para ter uma vida melhor em família, no trabalho, na sociedade. Nós precisamos de um ponto de equilíbrio, nós precisamos de uma inspiração, nós precisamos de uma motivação que nos leve a essa consequência, a uma consequência de resultados bons. Você percebe que Deus, nesse texto que acabamos de ler, Deus é o provedor do lírio do campo, Deus é o provedor do pássaro que voa, ele está provendo alimento, ele está provendo vestimento para o lírio dos campos. Então, Deus está sendo apresentado aí, nessas duas circunstâncias, como um provedor. Então, quando você vai para o seu trabalho, Deus está provendo meios para que você sustente sua família. Está te dando força, está te livrando do mal, mesmo quando você nem fala com Ele. Mesmo quando você sai de casa sem orar a Ele. Mesmo quando você despreza a presença dEle. Ou até ignora ou seculariza Deus. Só lembra dEle nos momentos de dificuldade. Deus está sempre fazendo meios para que a provisão chegue até você. Nesse momento difícil da história da humanidade, quando milhares de pessoas perderam seu emprego, eu sei o quanto que é difícil ficar desempregado, eu sei o quanto que é difícil não ter recursos para prover para a família. É muito difícil, queridos. É muito difícil, é angustiante, e eu sei a dificuldade que você possivelmente possa estar passando, aqueles que perderam seu emprego. Em outra situação, o quanto que é difícil nesse momento, você que está aí no hospital, você está deitado e colocaram esse vídeo para você ouvir e ver esse vídeo. Eu quero te dizer o seguinte, que é um momento difícil, crítico da sua vida, porque você está ouvindo eu dizer que Deus é o provedor. Ele é o provedor, no caso, para o alimento, Ele é o provedor para a vestimenta, Ele é o provedor para a sobrevivência, e agora você está sendo assolado pelas dificuldades, pelas circunstâncias, dos momentos difíceis da vida, em meio às pestes que assolam, no caso ao meio-dia, a mortandade que assola os cantos deste mundo, e você agora está no momento do vale da sombra da morte. Eu quero te dizer o seguinte, aí é no vale da sombra da morte que Deus também é o provedor. O Salmo 23 diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está aí contigo, no momento da dificuldade, no momento da escassez. É andando no deserto, querido irmão, sem nenhuma provisão, nenhuma planta, Deus está aí contigo, Deus está aí contigo, Ele não te abandonou. Você pode ter sido abandonado pela empresa que você trabalhava, mas Deus não te abandonou. Agora, o que é preciso então? O que é de grande importância neste momento? A grande importância, o que é de suma importância é priorizar, é colocar Deus na frente de tudo. E como é que eu coloco Deus na frente de tudo? Como é que o texto diz assim? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é que se eu tenho que buscar a Deus, e eu buscando Deus, aí eu tenho, no caso, a garantia do emprego? Vamos então esquecer o emprego? Vamos começar a pensar o seguinte, eu preciso colocar Deus como prioridade na minha vida, independente do emprego. Porque se Deus quiser me abençoar abrindo uma porta de emprego, Ele vai me abençoar. Mas se Ele não quiser, Ele tem que continuar sendo a prioridade na minha vida. Você entendeu agora aí? Porque o Salmo 127, no verso 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam a edificar. Então, o que é importante? É importante eu entender qual é a minha posição como ser humano.
E qual é a posição de Deus como Senhor? Ele é o provedor, ok? E eu sou a criatura. E tudo o que acontece na minha vida são provisões vindas da parte de Deus. Então, independente dos resultados, eu preciso colocar Deus como prioridade número 1 na minha família. Eu preciso que Ele seja a fonte que me dê de beber. Eu preciso que Ele seja o meu refúgio e a minha fortaleza. O Salmo 91, ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O que nós precisamos fazer? Entender que eu preciso ter uma vida com Deus a despeito dos resultados. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não posso enxergar a Deus como uma máquina vamos dizer, que eu coloco uma moeda e eu vou receber outras moedas. Eu não posso buscar a Deus esperando com que eu seja beneficiado em alguma área da minha vida. Eu preciso entender, e é isso que Jesus veio para a família humana, esclarecer isso para nós, de que Deus, ele tem o seu lugar na minha história e na sua história. Deus, ele tem o seu lugar na minha família e na sua família. E qual é o lugar? É o lugar de prioridade. Ele é o número 1. Ele é a pessoa mais importante. Querendo ele fazer ou não, ele é o mais importante. Querendo ele abençoar ou não, ele é mais importante. Querendo Deus curar ou não, ele é o mais importante. Então, nesse momento, querido irmão, se arrependa de enxergar durante a sua vida, se você enxergou Deus como se fosse uma máquina de caça-níquel, se você jogou esse tempo todo a sua religião como se fosse uma loteria, esperando que Deus te desse o grande prêmio, eu quero lhe esclarecer uma coisa. Te enganaram, ou você foi enganado na percepção da existência de um Deus que te ama. Deus te ama a despeito de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, Ele te ama. E Ele deu tudo de valor, tudo de bom que Ele podia dar para você e para mim. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós. Só para você ter uma ideia. Então Ele deu tudo que tinha de valor. Ele nos deu um mundo perfeito. Fomos nós que destruímos esse mundo. Ele nos deu todas as condições favoráveis. Agora, o que é que eu preciso? Colocar Deus como prioridade. Ele precisa ser a fonte cristalina da qual eu devo beber. E eu quero te dizer o seguinte: aquele que buscar o Senhor, beber da fonte, sem dúvida alguma, vai desfrutar da experiência do que é ter Deus. Mas eu não posso servir a Deus na busca e no desejo de adquirir alguma coisa. Então vamos combinar isso? Então, primeiro dia da nossa revista dos 10 dias de oração e jejum, a nossa primeira prioridade é colocar Deus no centro da nossa família. É colocar Deus no centro do nosso lar. Ok? Se você está ouvindo esse vídeo junto com a sua família, então todos estão convictos de que, querendo Deus ou não, Ele é Deus. E Ele precisa ter o seu lugar no centro de nossas expectativas. Ele é o provedor. Imagine o seguinte: Ele é o provedor. Eu não posso querer a provisão, eu tenho que querer quem? O provedor.
Eu preciso do provedor na minha vida. Eu preciso do provedor na minha família. É o provedor, então ele tem que estar no centro da minha família. O que ele vai prover, nós vamos aprender durante esses 10 dias muita coisa gostosa, muita coisa maravilhosa que as Escrituras Sagradas nos orientam. Mas o primeiro passo que eu tenho que dar junto contigo é colocar Deus como prioridade na minha vida e na sua vida. João capítulo 15, verso 5, diz o Senhor Jesus que sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Ok? Uma coisa nos chama também muita atenção, e eu quero fechar as minhas palavras, finalizar as minhas palavras com esse pensamento. Quando João Batista ele começou a pregar o Evangelho, né, ele começa a anunciar a vinda do Salvador. João Batista ele começa falando uma frase que está escrita lá no capítulo 3 do livro de Mateus, no verso 2, ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus começa a falar as boas novas, ele também fala para nos arrependermos, porque o reino dos céus havia chegado. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é colocar Deus como prioridade. E colocar Deus como prioridade é se arrepender de tudo aquilo que nós tínhamos dado prioridade antes. Você entendeu? Então, vamos nos arrepender de ter colocado a nossa família em primeiro lugar na nossa vida. Vamos nos arrepender de ter colocado o trabalho em primeiro lugar. Se arrependa. Se arrependa. Eu quero te apelar nesse momento. Se arrependa de tudo aquilo que você está fazendo nesse momento. Se você está colocando, no caso, o dinheiro como prioridade na sua vida, eu quero te dizer que há milhares de pessoas neste mundo que gostariam de trocar todo o dinheiro que elas possuem pela oportunidade de recomeçar com Deus como prioridade. Pessoas que perderam seus filhos, pessoas que perderam suas famílias, tudo porque colocaram o dinheiro como prioridade. Dinheiro é importante? É importante. O trabalho é importante? É importante. O vestimento é importante? É importante. O alimento é importante? É importante. Vem em segundo plano. São as demais coisas que são acrescentadas quando colocamos Deus como prioridade. Então, o meu apelo a você é que Deus seja a fonte da qual te inspire e te motive para você ser um homem, uma mulher, um jovem, uma pessoa bem-sucedida na vida. Você precisa de alguém que seja mais forte do que você e que te inspire e que te motive e que faça coisas extraordinárias na sua vida e por meio de você, para que outros possam ser também abençoados. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, neste momento eu te peço que seja a prioridade na minha família, que o Senhor seja a prioridade na minha vida, que o Senhor seja a prioridade na vida dos meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo por meio deste vídeo, que o Senhor seja a prioridade na igreja, no trabalho, no lazer, que o Senhor esteja como prioridade em todos os aspectos da nossa vida. Oramos pelas nossas cidades, pelos nossos estados, pelos países de todo o mundo que vivem momentos difíceis e que precisam entender que Deus precisa estar em primeiro plano, que Deus precisa ser a prioridade
em cada família humana. Eu te peço que nos abençoe com a bênção da tua presença em nossos lares. Em nome do Senhor Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir.